Você sabe quais são os custos de um serviço volante? Eu sou o Vicente Colombo, professor e mentor da Escola de Negócios Improvet, e eu ensino veterinários volantes comuns a faturarem de 5 a 10 mil reais a mais todos os meses. E eu preparei esse vídeo aqui para você, veterinário volante, para te mostrar quais são todos os custos de um serviço volante e o mais importante, para você mostrar isso para muitos dos seus clientes. Sabe por quê? É comum clínicas veterinárias dizerem que eles têm mais custos e pagam coisas, enquanto o serviço volante não, onde é só pegar, entrar no carro e começar a prestar o serviço. Será que é isso mesmo? Quanto custa? E quais são os custos de um serviço volante? E isso aqui é fundamental, porque a relação entre o volante e a clínica, ela precisa ser de igual para igual. Se a clínica ela acha que ela tem a vigilância sanitária, o conselho e todos os custos sobre ela, e o serviço volante fica parecendo que só o volante vai lá na clínica, explora ela e vai embora, a clínica ela vai estar ela vai estar sempre numa posição de defensiva. Agora, se o serviço volante ele está regularizado, tem toda a sua estrutura de custo de um serviço profissional e ela está de igual para igual, a clínica ela vai ver similaridade, ou seja, você vai conseguir ter mais clientes, se relacionar mais clientes, fidelizar mais clientes, e isso vai impactar diretamente nos seus resultados. É a partir daí que muitos veterinários volantes conseguem começar a faturar de 5 a 10 mil reais a mais. São com pequenos ajustes. Mas agora eu quero mostrar para você quais são os custos. É muito provável que você esteja assistindo isso aqui no seu carro, mas assim que possível, você para o seu carro, abre um bloco de notas ou pega um caderno, porque eu vou passar para você todos os custos que um serviço volante profissional tem. E eu vou começar pelo carro. Carro é o transporte, o serviço volante ele é móvel. Então ele precisa ter um carro e envolve todas as despesas com carro. Seguro de carro, combustível, manutenção de carro. E isso é vamos colocar, é um dos macrogastos, é onde mais se gasta. Depois do carro, vem os impostos, que é importante estar regularizado. Muitos serviços volantes, eles começam de forma informal, vão trabalhando, passa o Pix, passa no CPF, deposita, me dá o dinheiro aqui, e fica aquela informalidade. Não paga imposto, e isso vai gerar aquele problema que eu falei, onde a clínica vai começar a se olhar assim, poxa, você não paga nada, eu tenho que pagar tudo, essa coisa está errada. E um volante regularizado, ele vai estar pagando de 6 a 15% sobre o faturamento que ele gerar. E o que interfere, Vicente? 6 ou 15%? O que interfere é as estratégias, vamos botar assim, tributárias, de pagamento de imposto que são instituídas. Boas estratégias levam a 6%, más estratégias 15%. Próximo gasto, prolabore. Talvez essa palavra seja estranha, então eu vou trocar essa palavra prolabore, que é uma palavra contábil, pelo seu salário. Você precisa ter um salário. Você vai trabalhar volante. Quanto que você vai ganhar? O seu serviço volante, se você começar a olhar o seu serviço mais como uma empresa do que como um emprego, você vai começar a se equiparar mais com as clínicas. Por isso que você precisa ter um salário. E você arbitra qual que é o salário. Você escolhe qual que é o seu salário. Agora, o seu salário vai estar intimamente ligado a quanto que você está faturando, quanto que você está gastando e quanto que você está lucrando, que isso é o mais importante, é o seu lucro. Mas você precisa contabilizar o seu salário. Falei de carro, falei de imposto, falei do seu salário. Aí nós temos equipamentos. Aí vai depender do tipo de volante. Se for um volante do diagnóstico por imagem,
Aí são gastos referentes a equipamentos de imagem. Se for um ultrassom, é o aparelho de ultrassom, o seguro do ultrassom, a manutenção do ultrassom. Se for um raio-x, é o aparelho de raio-x, manutenção de raio-x, seguro do raio-x. Se for um anestesista, é um monitor, dependendo do tipo de monitor, um seguro do monitor e a manutenção do monitor. Se for um volante cardiologista, então é o equipamento de ultrassom, mais o seguro do ultrassom, mais manutenção do ultrassom. Agora, se for um volante que trabalha com outra especialidade que não precisa de equipamento, então é um neurologista, um oncologista, que vai estar levando só os seus instrumentos, quiçá até o seu microscópio, o nefrologista, e não precisar de equipamento, então não tem esses custos. Depois do equipamento, nós temos a contabilidade. Lembra que eu falei que um serviço volante profissional ele precisa se olhar como uma empresa, não como um emprego? Então, toda empresa ela tem um contador. Então, quando você está regularizado, o seu serviço volante está regularizado, você precisa de um contador. E esse contador, ele é um custo, mas ele é um ótimo custo, porque ele te ajuda muito. Ele te ajuda a se organizar financeiramente. Ele vai ser um apoio direto para você tirar dúvidas. Até esses impostos você não precisa saber nada. Você simplesmente chega e fala assim, contador, eu preciso pagar o mínimo imposto possível. E ele vai te ajudar. Então, um contador, ele gera um custo, mas esse custo se retorna para você como um benefício de apoio, retorno financeiro e até ajuda no trabalho de controle financeiro. Além da contabilidade, nós vamos ter, aí eu vou numerar uma série aqui. Marketing, você precisa investir em marketing. Sistema, você precisa ter um sistema, tanto um sistema financeiro como um sistema de gestão. A sua alimentação, que você está rodando, você tem que parar, vai comer, vai fazer seu lanche. Isso quando consegue parar para comer, né? Isso quando consegue. Calma que eu vou produzir. Eu tenho um conteúdo aqui sobre como você organizar a sua agenda e ter mais tempo livre para você. Tá aqui dentro do meu canal. Aí nós temos uniforme, materiais gerais, despesas administrativas. E se você é um volante que já está crescendo e já começa a constituir equipe, aí entra custos com equipe, com salários de colaboradores, impostos, 13º, essas coisas. Mas se você não tiver colaboradores, a gente tira esses custos. Então, tirando os custos dos colaboradores, ok? E tirando o seu Prolabore, você sabe mais ou menos qual que é a faixa de gasto de um serviço volante? Dos custos total? Você sabe? Vai estar em torno de 6 a 15 mil reais. O que vai estar interferindo ali é o tamanho, qual tipo de especialidade desse volante, se ele tem ou não equipamento, quanto ele realmente investe em sistema, em marketing, em uniforme, onde ele está realmente profissional. É isso que vai estar determinando. Entre 6 e 15 mil. E você sabendo dessa informação, aqui tem algo muito valioso que o veterinário volante não tem. Geralmente, o veterinário volante ele quer começar no mercado, ele está muito preocupado em ser aceito, em ele ter clientes, receber indicações, conseguir provar para o mercado que é bom. E aí ele subestima uma etapa fundamental do serviço volante, que é a precificação. E para precificar um serviço, é preciso entender qual que é a estrutura de custo do serviço. Como que a maioria dos volantes precificam? Eles olham quanto mais ou menos o pessoal está pedindo aí no mercado e às vezes entra 10, 20 reais a menos do que está sendo pedido. Mas o que um volante está cobrando no mercado está sendo suficiente para pagar todos os custos?
para ter um serviço profissional e de modo que fique de igual para igual com as clínicas? Então, o que eu acabei de compartilhar com você é um conteúdo muito valioso, porque você entendendo essa estrutura de custo, você vai levar em consideração o custo do seu serviço, o valor que você investiu e o retorno financeiro que você quer. O que retorno é esse? É o lucro, não é? Porque você sim quer reconhecimento profissional, mas você quer ter retorno financeiro também, não quer? Você não quer comprar a sua casa, você ter dinheiro guardado, fazer viagens, você ter até independência financeira. Você quer conquistar isso? Então você precisa ter retorno. E esse retorno, esse lucro, ele precisa estar em torno de 30% de retorno. Então me acompanha. Custos, mais investimento, mais um retorno de 30%. Isso aqui é o que gera, é a base para precificar um serviço volante. Um serviço de anestesia, um serviço de diagnóstico por imagem, um serviço de cardiologia, de ortopedia, de neurologia, de nefrologia, de um serviço volante. E eu tenho um programa, que é o Imagem Dourada, onde eu ensino profissionais volantes a precificarem o seu serviço e a aprenderem a atrair, encantar e fidelizar clientes. Esqueceu de anotar algum desses cursos aí? Então, assiste de novo esse vídeo, já com o papel com o seu bloco de notas, vai, anota todos os seus custos. E se esse vídeo gerou valor para você, se inscreve aqui no meu canal do Improvet, ative esse sininho e se você puder compartilhar esse conteúdo com outros veterinários volantes, você vai estar ajudando a impulsionar esse canal